Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, vamos corrigir agora, né? O Enem de 2023, né? Primeira aplicação Caderno Azul. E agora a gente vai para as questões de humanas, né? Bom, vamos para a questão 46. Olha que legal. Questão 46, ela descreve o seguinte, ela tem uma imagem, né? Escreve o seguinte: sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Olha que legal, bacana, né? Fotografia da avó bordada. A máquina de costura e os fios da memória. Ok, a pergunta é a seguinte: a definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial a o quê? Então, olha só. A percursos e roteiros turísticos, B, trajetos e movimentos holísticos, C, vivências e itinerários socioafetivos, D, fronteiras e demarcações territoriais ou profissões e interesses econômicos? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Letra C. Seguinte, por que vivências, itinerários socioafetivos? Se você for analisar, a letra E não é, tá? Profissões e interesses econômicos também não. Eu vou riscar de uma vez para não atrapalhar aqui. De fronteiras, demarcação também não. Gente, essa imagem, ela é rica de informações. Olha que legal. E de afeto, né? Olha que bonitinho. Sertão é a avó bordando. Tem a fitinha colorida, né? Com caminhos com linhas coloridas. Olha que legal, né? A comparação do lugar, né? Sertão, de toda a cultura, de toda a tradição, né? E principalmente aqui do afeto, né? A avó bordando. Então tem aquele sentimento afetivo com uma pessoa amada, que seria a avó da pessoa que descreveu essa imagem, né? Então, olha só, vivências e itinerários socioafetivos, né? Aquela coisa sabe quando você gosta tanto de um lugar, por exemplo, que você viaja, ou a sua cidade, se você está longe, você guarda aquele afeto, aquele carinho daquele local no seu coração, né? Todo aquele sentimentalismo, enfim, né? Você guarda aquilo para você, né? Então, por esse motivo que é a letra C, tá bom? Tem todo um afeto por trás de uma imagem, né? Não é percurso, né? Enfim, trajetos não. Tem algo a mais, tem um sentimentalismo, tem um afeto, né? Algo socioafetivo, porque ele descreve o carinho com o personagem aqui, que seria a avó dele, né? Com a imagem, olha só, associando o local, que bonitinho, né? Com linhas coloridas, né? Toda aquela lembrança bacana daquela vivência, né? É muito interessante, né? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá bom? Toda aquela vivência com aquele local, né? Aquela lembrança daquele lugar. Isso para ele é o sertão, né? Legal também, né? Bacana. Ok, né? Vamos para a questão 47. A questão 47 descreve o seguinte: felizes tempos eram esses. As moças iam à missa de madrugada, de dia ninguém via, e se alguma em dia de festa queria passear com a avó ou tia, havia de ir cadeirinhas. Bem, razão têm os nossos velhos de chorar por esses tempos, em que as filhas não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Enfim, né? A pergunta é a seguinte: na perspectiva do autor, as tradições do século, as tradições e costumes, então, né, gente, houve um probleminha aqui, enfim. A pergunta é a seguinte, né? Na perspectiva do autor, as tradições entre os costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX, decorrentes de quais fatores? Então, essa é a pergunta. Ela quer saber, enfim, hábitos de leitura e mobilidade regional. C, circulação de impressos e trânsito religioso. B, né? C, valorização da língua e imigração estrangeira. D, práticas de letramento e transformação cultural. Ou flexibilização de ensino e reformismo pedagógico. Epa, perdão, gente. Pausem o vídeo. Nossa, deixa eu voltar aqui. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer a questão cultural, tá? Que remete à alternativa da questão cultural também, ok? Por quê, gente? Opa, perdão. A letra D, tá?
prática do letramento e transformação cultural. E a gente vê claramente algo aqui, né? Felizes eram os tempos que as moças iam à missa de madrugada e de dia ninguém as via, e se alguma em dia de festa queria passear com a avó, havia de ir de cadeirinhas. Bem, razão tem os nossos velhos de chorar, e por esses tempos em que as filhas não sabiam escrever, e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Bem, razão tem os nossos velhos de chorar por esses tempos. Chorar por esses tempos. Aqui no sentido, porque as filhas deles não mandavam bilhetinhos. Infelizmente, antigamente as mulheres não tinham direito a nada, né? Elas não sabiam escrever para poder mandar bilhete. Olha que, né? Nem ler. Então isso é algo, enfim, machista, né? Mas enfim. Aqui no caso, ele quer saber a perspectiva do autor, as tradições e os costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX, sim, e decorrente de fatores de letramento e transformação cultural, sim. Como assim, tá? Por que é a AD? Por que não são as outras? Houve flexibilização no ensino? Não é questão de flexibilização, nem de valorização da língua, nem de circulação, nem de hábito de leitura. Gente, práticas de letramento e transformação, as mulheres puderam sim ir nas escolas, e que bom, né? Frequentar os colégios, as escolas, aprender a ler. Mudou essa cultura de que a mulher, infelizmente ainda não mudou, né? Ainda existem muitas práticas machistas, enfim. Mas que bom que a mulher conquistou seu lugar na educação, nesses espaços, né? E que bom que mudou no sentido dessa cultura de transformação, em que elas puderam ir nas escolas, né? Pensa em quantos países que as mulheres, né? A história da Malala, por exemplo, né? Que as meninas não têm nem acesso à educação. Como é que elas vão lerem, né? Que elas só são objetos dos homens, vistas como objetos, elas não têm nem acesso à educação, acesso à cultura, né? Que bom que isso mudou no sentido de que as mulheres também podem ler, né? Têm acesso à educação. Que bom que elas podem entrar nesse mundo, né? Da leitura, da cultura, né? Era muito ruim aqui no caso, né? Ele escreveu que os velhos podiam chorar, que as filhas não sabiam ler nem escrever, e por isso nem recebiam, não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Poxa, nem nesse sentido que elas não podiam nem escrever cartinhas antigamente. Olha como que é um pensamento muito centrado somente na bolha, né? Enfim, por isso que a letra D tá? Prática de letramento e transformação cultural. Por quê? Porque que bom houve essa transformação da cultura, né? As mulheres estão conquistando esses espaços, as meninas, né? Infelizmente ainda existem alguns países que não, né? Mas grande parte das mulheres, que bom que vem com muito sacrifício, vem conquistando esses espaços, né? Que bom que a mulher ocupou esses lugares na educação, né? É necessário isso. Infelizmente ainda existem países que elas não ocuparam, meninas, tá? Não só mulheres, meninas, crianças não podem ir nas escolas, né? A gente vê a história da Malala como exemplo, né? Enfim, né? Tomara que isso mude, infelizmente, em alguns países, né? Enfim, ainda existem, lamentavelmente, muitas culturas opressoras, né? Ok, né? Vamos agora para a questão 48. A questão 48, ela descreve o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos como mecanismos de universalização de práticas agrícolas de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. A pergunta é a seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um quê? A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. B. Descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação. C. Desprezo
ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalho, desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador, ou é assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer bom 48A, né? Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Gente, claramente esse texto se remete, olha só, a questão dos camponeses, tá? No cerrado conhecimento tem sido cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, capital, conhecimentos biotecnológicos, né? Tecnologias, modelo capitalista, Assim, água, sementes e minerais das terras, bens como propriedade privada, além do mais, outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatinação, enfim, né, a questão das pragas, né, dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas, o veneno, a violência contra a pessoa. Então, a gente vê aqui, ó, substituição de máquinas, né, além do mais, outros fatores negativos, como a mecanização pesada, né, a questão da mecanização. Gente, isso daqui afeta diretamente quem? Não é os latifundiários, não. Desse caso, os latifundiários. Os latifundiários são proprietários de terras, né? Se você for analisar. Desprezo assalariado? Não, não é assalariado, nem os governantes e nem o empresariado, né? Essa classe claramente se refere a quem? Aos camponeses, tá? Ó, inviabilizando a manutenção das condições para a vida, né? Uma vez que você tem até substituição de máquinas, existem grandes demissões, né? Imagina esses camponeses que o sustento deles são esse trabalho, né? Aí são substituídos por máquinas. Quantos vão ficar desempregados, sem sustento para a própria família, né? Às vezes, no trabalho dele, eles vão tirar o sustento para a família, o sustento para sobreviver, né? Gente, é muito complicado e vai afetar diretamente quem? Exatamente os camponeses, não é os proprietários de terra, não é os assalariados, enfim, nada disso. São aqueles que estão o quê? Diretamente no campo, né? Ali, ó, no campo, né, nas roças, né, trabalhando, tirando sustento para a vida, né, os camponeses, tá? Por esse motivo aqui, claramente, letra A vai ser mais afetada aos elementos descritos no texto a respeito da territorialização e a produção demonstram que há o quê? Exatamente um cerco aos camponeses, tá? E principalmente inviabilizando a manutenção das condições do quê? Para a vida, tá? Para a vida por inteira, tá bom? Por esse motivo que é a letra A, tá certo? Ok, né? Vamos agora para a questão 49, né? Questão 49, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Tem dois textos, né? Tem o texto 1, com a população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% das minorias muçulmanas, principalmente a etnia... Perdão, gente, houve um probleminha. De minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang é uma região estratégica para a China, faz fronteira com 8 países e é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês Cinturão e Rota, e tem maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Ok. Texto 2. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhões de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local das etnias turcas e muçulmanas. Ok. A pergunta é a seguinte: a política demográfica para a província mencionada nos textos é a partir da seguinte ação estratégia do governo chinês: o quê? A. Promover a ocupação rural. B. Favorecer a liberdade religiosa. C. Descentralizar a gestão pública. D. Incentivar a pluralidade cultural. Ou E. Assegurar a integridade territorial. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Por que, gente, vai se tratar da letra E? Seguinte, né? Se a gente for analisar aqui,
promover a ocupação rural. Não é, tá? A gente tem claramente dois textos, né? Ele quer saber a política demográfica para a província mencionada. Nos textos é a partir da seguinte ação e estratégia do quê? Se a gente for analisar o contexto Xinjiang, né, a região, ela vai ser habitada em grande parte das minorias étnicas, tá? Como os iugures, né, que são os muçulmanos, enfim. O governo, né, chinês, ele vai estar se preocupando em aumentar a presença da etnia, né, que é a etnia da China, como forma de, claro, controlar e integrar melhor a região, tá? A gente pode analisar aí a política demográfica, né? Várias coisas, tá? Se a gente for analisar em relação a isso, né? Por que não são as outras, tá? Vamos analisar aqui, ó. Se você for olhar, promover a ocupação rural, por que não é? Não vai ser, tá? Não vai ser promover a ocupação rural. Embora vai ver o motivo da presença aí de imigrantes, né, o foco principal da política do governo chinês vai ser a integração e o controle demográfico, não vai ser simplesmente aumentar aí a ocupação rural, tá? O objetivo vai ser aumentar a proporção da etnia Yang na região, tá? É dessa etnia aqui, ok? Então, não é o motivo, não é a letra A por conta disso. Favorecer a liberdade religiosa não é a questão, o texto não menciona isso, o governo chinês aqui, ele vai estar implementando políticas que restringem práticas religiosas, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Descentralizar também, a gestão pública também não, né? O governo aqui, não vai, essas ações do governo aqui vão indicar um controle centralizado com políticas que buscam integrar e homogeneizar a população e não há evidências de que haja uma descentralização na gestão pública não, tá? Incentivar também a pluralidade cultural também não, porque, né, a estratégia aqui seria de aumentar a proporção da etnia, né, dessa etnia, e os subsídios fornecidos que vão visar em uma homogeneização cultural, não uma promoção da diversidade, tá? O governo ele vai estar se esforçando aí para reduzir a influência cultural das etnias locais. Por quê? Resumindo, né, as ações aqui do governo, né, desse governo, ele vai ter um foco de garantir a unidade e integridade territorial, tá? Aumentando a presença da etnia, né, no controle, né, dessa etnia aqui, no controle, tá, ó, e controlando as minorias étnicas, em vez de promover diversidade e liberdade religiosa, ou aqui no caso da descentralização. Isso ia assegurar o quê? A integridade territorial, tá bom? Por isso, por tudo isso, por conta de tudo isso, dessa explicação, que vai ser a letra E, tá bom? Esse é o motivo de ser a letra E, ok? Então tá, né? Vamos agora para a questão 50. Questão 50 descreve o seguinte, ó. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. Esse esforço, a reconstrução da própria história do país, alia-se à história da criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança. Diz Mário Black, idealizador da plataforma sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva da história imposta pelos colonizadores da América. Tá? Projeto Jogo de Luz sobre os Negros e Rever Perspectivas Históricas. Gente, perdão, bebi água aqui, bebam água, tá? Se hidratem. Ok, vamos para a pergunta que descreve o seguinte: em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o quê? A. Recuperação do tradicionalismo. B. Estímulo ao antropocentrismo. C. Reforço do etnocentrismo. D. Resgate do teocentrismo. Ou E. Crítica ao eurocentrismo. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo, fazer.
Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Claramente é uma crítica, tá? Crítica ao eurocentrismo. O que é eurocentrismo, gente? Aqui no caso, seria, né, aquela perspectiva que coloca a Europa e suas culturas como valores e histórias do centro, né, da análise da interpretação, enfim, da Europa no centro. Aqui não é o caso, né? A gente tem aqui a escravidão como foco, né, gente? Por quê? Porque os negros sofreram, ó, como principal marca de sua trajetória do país, tá? Ó, se dedicam a heranças de origem à cultura brasileira, ou seja, esse esforço de reconstrução da história do país. Ou seja, aqui no caso, o que ele quis dizer? Né? Que infelizmente esse eurocentrismo, esse foco somente na Europa, as pessoas acabam se esquecendo da real história da escravidão, né? Do sofrimento dos negros, né? Ó, a história do negro no Brasil vai continuar sendo contada a cada passo que a gente dá para trás ou para frente, ou seja, que é importante ter esse resgate da história deles, né? E é claramente uma crítica a esse eurocentrismo, né? Que coloca somente os portugueses, enfim, e esquecem da tortura do que os negros passaram, tá? Por que não são as outras, né? Se a gente for analisar as alternativas, ó, reconhecimento e contribuições, recuperação do tradicionalismo não, tá? Descolonização da história, se a gente for analisar, se a gente for analisar aqui tem várias coisas, tá? Recuperação do tradicionalismo não, porque não vai se tratar de recuperar as tradições, né? Estímulo ao antropocentrismo, que no caso não é, porque vai focar no ser humano como centro das questões, não é, aqui no caso, que se relaciona diretamente a resgatar aqui a história afro-brasileira, né? Poxa, o texto está falando sobre escravidão, né? Então, a história afro-brasileira é de um povo específico, né? É subjetiva, voltado para um povo, para um único povo aqui no caso que ele está se referindo, né? Então, não é, né? Reforçar o etnocentrismo também não, né? Porque aqui vai envolver uma crença, uma cultura superior às outras, um movimento que busca aí contrariar essa ideia, nem o teocentrismo que vai ser colocar Deus no centro, enfim, não é o objetivo da questão, e sim criticar esse eurocentrismo, né? Ou seja, como assim, né? Aqui no caso, né, o esforço de recontar e valorizar a história do negro, né? A história das contribuições cultural, né, afro-brasileira, né? E criticar essa questão somente do eurocentrismo da Europa e reforçar a visão também do que aconteceu com os negros, né? O que é importante, né? Por mais livros de histórias que reforcem a história, a verdadeira história dos negros, né? O que aconteceu na escravidão, né? Infelizmente, muitos livros a gente ainda não tem esses relatos, né? Enfim, por esse motivo aqui, letra E vai ser uma crítica a esse eurocentrismo, tá? Ok, né? Vamos para a questão 51, que ela descreve sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico. Gente, perdão, houve um probleminha aqui. Enfim, deixa eu tentar. Mas toda hora tá travando, não sei porquê. Meu Deus. Enfim, vamos lá. Escrito na Primeira Guerra Mundial, né, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior. Gente, tem que colocar aqui recusar. Enfim, tá dando um probleminha aqui. Vamos lá. O secretário do Exterior britânico, Sr. Arthur James Balfour, e o banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917, a carta ficou conhecida como Declaração Balfour. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Guerra da Palestina. Ok, a pergunta é a seguinte: a análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo do quê? Olha só: A. Promover o bem-estar social, B. Negociar apoio muçulmano, C. Mediar conflitos territoriais, D. Estimular a cooperação regional, ou é combater governos autocráticos? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer.
Aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Por que, gente, que é a letra C? Seguinte, se você for analisar aqui, né, a Declaração de Balfour foi uma declaração que ela foi emitida em 1917, tá? O que vai consistir nisso? Ela vai emprestar o apoio, né, britânico ao estabelecimento de um lar nacional, entre aspas, tá? Para os judeus na Palestina. Enfim, contudo, o que isso vai acontecer? Isso ocorreu, né, em um território já habitado por comunidades o quê? Árabes e muçulmanas cristãs, criando tensões e conflitos, tá? E os conflitos territoriais, né, a promessa britânica de um lar nacional com os judeus vai contradizer aí os direitos e aspirações da população árabe local, tá? Que também vai reivindicar a Palestina. Então, imaginem, né? O governo aí britânico ele vai apoiar um lado, não conseguiu mediar e resolver outro conflito que vai surgir em decorrência dessa decisão, levando aí uma longa história de tensões e violências entre as comunidades, o quê? Judaicas e árabes, né? E falta de garantias também, tá? Tá relacionado também, ó, a declaração também vai mencionar que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas, né? Se você for analisar, ó. Então, assim, gente, né? Mas a realidade histórica vai mostrar que essa promessa não foi cumprida e o resultado vai ser o descontentamento e, claro, conflitos. Então, por que não são as outras? Promover bem-estar social. Embora seja uma meta que seria desejável nessa declaração, ela estava mais focada em questões políticas e territoriais do que no bem-estar, tá? Então, não vai ser. Negociar apoio com os muçulmanos também não. Por quê? Porque o governo britânico ele já estava mais preocupado em garantir o apoio sionista e não conseguir estabelecer um diálogo efetivo com as comunidades muçulmanas. Outro problema, certo? Estimular cooperação regional também não é porque a declaração não vai gerar cooperação, pelo contrário, tá? Vai exacerbar divisões e conflito entre as comunidades. Olha que complicado isso, tá, gente? E aí, também não por quê? Porque combater governos autocráticos, esse não vai ser o foco da declaração. Ela não vai se relacionar diretamente com o resultado disso, né? Por que a letra C é a alternativa certa, né? Se a gente vamos resumir. Mediar conflitos territoriais, porque a pergunta, análise e resultado do processo em questões revela que o governo inglês foi incapaz. Ele não foi capaz de garantir, né? Ele não foi capaz de mediar esses conflitos territoriais, tá? Essa declaração, ela não vai conseguir resolver essas tensões entre as comunidades judaicas e árabes na Palestina. O que vai acontecer? Levar mais conflitos ainda, que infelizmente vão persistir até hoje, tá? Por esse motivo que é a letra C. O governo inglês ele vai ser incapaz de mediar esses conflitos territoriais, né? E a questão trata justamente, né, sobre conflitos, né, gente? Então é muito complicado isso, né? Aqui no caso, ele não foi capaz disso, né? Por esse motivo aí que vai ser a letra C, tá certo? Ok, né? Vamos para a questão 52. Ela tem um texto, dois textos, tá? 1 e o 2. Vamos para o 1. O texto 1 descreve o seguinte: como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover no mundo. Eu sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou responsável pelo que faço no meu mover e no mundo, e se carrego a responsabilidade, não posso falar em ética. Texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são e historicamente construídas. Daí a importância dos educandos tomarem consciência de sua realidade para assim transformá-la. Interessante, né, gente? Eu amo os textos do Paulo Freire, são lindos, né? Enfim, com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pelo quê? Olha só, a participação sociopolítica, B, definição estético-cultural, C, competição econômica local, D, manutenção do sistema escolar ou é capacitação de mobilidade individual. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha,
Pausar o vídeo tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, gente. Por que a letra A, tá? O texto ele descreve claramente, ó, como presença consciente no mundo, tá? A questão sociopolítica, ó, consciente no mundo, não posso me escapar da responsabilidade ética do meu mover-me no mundo. Sou puro produto da determinação genética ou cultural dessa classe. Sou responsável pelo que faço no meu mover e no mundo. Se careço de responsabilidade, não posso falar em ética, tá? Então ele descreve sobre ética, sobre responsabilidade, né? Ó, os textos eles descrevem isso, né? Ó, da ética pedagógica dele, né? Construir uma pedagogia da esperança, história não é algo pronto e acabado, tá? Construídas, tá? Importância de tomarem ciência da realidade para transformá-la. Olha que lindo. Ele vem com a questão de transformar, de mudar. A única alternativa que descreve sobre isso, sobre mudança, sim, é a questão sociopolítica, tá? A participação sociopolítica, de movimentos, de mudança, de transformação. Ele carrega aqui uma carga cheia de esperança, né? Convidando, né? Não só as crianças, enfim, a juventude, as pessoas, né? Que estão sendo educadas a não transformarem o mundo, mas é exatamente nesse sentido, né? Principalmente na conscientização sociopolítica, né? Sou responsável, ele escreve claramente, sou responsável, consciência, todas essas palavrinhas, elas têm um poder de transformar, né? Olha, transformá-las, tá? De sociopolítica, essa visão sociopolítica, ou seja, participativa da sociedade, né? Por que não são as outras? Definição estética, competição, não. Gente, aqui no caso não é só individual, tá? Tem muita coisa coletiva, sociopolítica, sociedade, transformar, né? Ele convida, é como se ele estivesse conclamando, convidando a juventude e os educandos, enfim, a busca pelo conhecimento, para transformar, como se o indivíduo fosse responsável também pelo poder de transformação, né? Muito interessante, gente. Eu amo os textos do Paulo Freire, são carregados de mensagens assim motivadoras, né? São muito legais. Enfim, por esse motivo, letra A, tá? Vamos agora para 53, né? Ela descreve sobre a Cordilheira do Himalaia, que tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta, originário da língua sânscrito, comum na região. Seu nome quer dizer morada da neve. Interessante, né? É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos. Legal, né? Que contam com altitudes bem como maiores de 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo aproximadamente. Nossa, né? Interessante. A pergunta é, enfim, qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Então, ele quer saber qual que é a dinâmica natural, né, desse fenômeno. A. Derrame de lava vulcânica. B. Encontro de placas tectônicas. C. Ação do intemperismo químico. D. Sedimentação de erosão eólica. Ou E. Derretimento de geleiras glaciais. Então, por que ela é responsável por esse fenômeno, né? Pausem o vídeo aí, tentei fazer, pensei direitinho. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Uma questão aí de geografia, beleza? Vamos lá. A alternativa B é a correta, tá? Encontro nas placas tectônicas. Ele fala de um fenômeno, né, que como na região seu nome dizer morada da neve, tá? É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Existem mais de 100 picos que contam com altitude. Gente, por quê? Que essa altitude é enorme, né? Por que disso? Ele quer saber isso, essa dinâmica natural responsável pelo fenômeno apresentado. Por quê? Se a gente for analisar a Cordilheira do Himalaia, né? Muitos já viram as fotos, ela é enorme. Ela foi formada pela colisão o quê? Entre placa tectônica. Então, por isso que ela é tão famosa. Olha que interessante. Ela foi formada aí, para quem não sabe, entre a colisão entre placa tectônica indiana. Então, olha só, colisão. Bateu, né? A placa tectônica, né? A gente, meu desenho tá horrível, mas enfim. A placa tectônica, né, indiana, né? A placa tectônica indiana com a eurasiana. Então, olha que legal.
O que aconteceu? Pá, colidiu, bateu. Enfim, papum, né? Enfim. E tectônica eurasiana. Esse encontro dessas placas foi responsável pela elevação das montanhas. Então, por isso que ela é enorme, né? Ó. Ela é grandona, né? Famosa aí, né? Do Monte Everest, né? Então, o que aconteceu, né? Por essa contínua elevação, ela pode ser observada, né? Ela foi crescendo, né? E essa dinâmica, a formação das cordilheiras montanhosas, como essa do Himalaia, né? Ela vai ser um exemplo clássico, tá? Clássico da dinâmica tectônica das placas, perdão. Depois vocês colocam as fotos, são muito legais, tá? Vou pôr as fotos para vocês aqui. O resultado desse desdobramento de elevação da crosta terrestre, tá? Por que não são as outras, tá? Vamos ver aqui por que não são as outras, depois eu vou colocar a foto para vocês. Derrame da lava vulcânica, não é. Opa, não é. Por quê? Porque esse fenômeno ele vai estar relacionado à atividade vulcânica e não à formação de montanhas do Himalaia, tá? Cuidado, tá? Ação do intemperismo químico também não, tá? Perdão, a letra B, que é a alternativa correta. Por que não vai ser a ação do intemperismo químico? Eu até tirei aqui, gente. Aqui, ó. Por que não vai ser a ação... A B é a correta, tá, gente? Para não confundir. Por que não vai ser a ação do intemperismo químico? O intemperismo químico vai se referir à decomposição de rochas e solos, tá? Devido a reações químicas, enfim. Não é o processo que vai se resultar na formação das montanhas, ok? Sedimentação de erosão eólica também não, porque esse fenômeno aqui vai estar envolvido sedimentos pelo vento, processos diferentes, tá? Que não vai se relacionar com essa formação. Derretimento de geleiras também não. Por quê? Embora o derretimento de geleiras vai afetar o relevo, né, da paisagem, que a gente sabe, não vai ser responsável pela formação de montanhas como o do Himalaia, né? Ela é grande, né, gente? Aqui no caso, vai ser o encontro dessas placas tectônicas, né? Que vai explicar a formação dessa cordilheira, né? O processo dessa colisão, né? O que é dinâmica natural aqui dessa questão. Para quem não sabe, a cordilheira do Himalaia, vou colocar aqui foto para vocês. Ela é muito legal. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês a foto. Ela é menos de 13 graus. Vocês têm noção do que é isso? Meu Deus. Aí a foto. Bonita, né? Aí a foto dela para vocês, ó. Geografia, ó. Legal, né? Muita gente tira foto. A cordilheira do Himalaia, né? Muito bonitona ela, né? Interessante, né? Enfim, tinha que mostrar a foto pra vocês, né? Acho que vocês já conhecem também. Questõezinhas aí, delícias do Enem, né? Enfim, vamos agora. A nossa questãozinha 54. Ok, né? Questãozinha 54 descreve o seguinte, ó. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento que está com raiva é pensar que alguém é detestável. E que esse pensamento, com todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. Outra questão do Descartes, né? De matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para mim, minha própria experiência de raiva, devo confessar que ela não está fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. Realmente faz sentido, né? No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto, pelo que a. Apresentar uma visão dualista. B. Confirmar uma tese naturalista. C. Demonstrar uma premissa realista. D. Sustentar um argumento idealista. Ou E. Defender uma posição intencionalista. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Gente, pausar o vídeo. Bom, se vocês marcaram, ele é o nosso mestre do dualismo, né, gente? Quem lembra da frase penso, logo existo, né? Enfim, a mente é a substância pensante, a alma é a essência do homem, a separação, enfim, né? Principalmente essa, penso, logo existo. Dúvida, tá? Dúvida, enfim, tá horrível minha letra, mas enfim, gente, o que acontece? Letra A, tá? Apresentar uma visão dualista. Os filósofos sufis, eles gostam muito de questionar, né? Os dois lados da moeda. Enfim, por quê, gente? Se a gente for analisar, o contraponto dele, eu gosto muito do Descartes, ele é muito legal, porque ele é aquele que, né,
ele tem essa questão de questionar. Toda a maioria dos filósofos, né, eles questionam, né, eles duvidam. A dúvida é o princípio da sabedoria, né, enfim. Mas, voltando aqui à questão sobre o dualismo, se você for analisar aqui, por que a letra A, né? Reparem que não é confirmar a tese, demonstrar, sustentar, defender. Gente, por que dualista? Tá? Por que dualista? Se você for analisar, eu poderia concluir que a raiva é um pensamento. E quem está com raiva é pensar que alguém é detestável. E que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. Ele já vem com outra visão aqui, né? Ele já vem com outra versão. A raiva seria, portanto, um espírito, ok. Porém, entretanto, contudo, todavia, dualista, né? Quando volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não está fora do meu corpo, mas nele. Porque aqui ele quer dizer que é um sentimento. Será que está no outro? O outro faz eu me sentir com raiva, mas o sentimento vem de quem? Quem está sentindo a raiva? Né? O outro me faz, mas eu estou sentindo. Então, perceberam? É uma questão dualista, né? Tem os dois lados da moeda. Será que é o outro ou será que é eu? Se o outro tentar me fazer raiva, se eu não sentir, eu não vou ficar com raiva, né? Até que ponto o outro me afeta, né? É que nem aquela frase, né? Não faça da sua vida aquilo que os outros... o que importa não é o que os outros fizeram com você, sim o que você vai fazer com o que os outros fizeram, né? O que você vai fazer com o que a vida fez com você, enfim. É mais ou menos essa linha de raciocínio, né? A raiva que ele quer... Ele trouxe aquela questão dúbia, né? Dualista, né? Exatamente isso, dualismo. Por quê? O outro que faz eu me sentir com raiva, mas a culpa é do outro ou é minha? Quem está sentindo, né? O outro me provocou, mas se eu não quiser sentir... Claro, tem sentimentos que a gente não pode controlar, mas o sentimento vem de quem? Do outro ou de mim? Quem está sentindo? Perceberam? É uma questão dualista, né? O Descartes ele gosta muito disso, né? Eu gosto muito dos textos dele. Então, tem essa questão, né? A dúvida é o princípio da sabedoria, né? A questão de dualidade, né? Tem tudo a ver com isso, tá? A dualidade vem aqui, entra aqui. Por quê? Ele está destacando o outro ou eu? Perceberam a diferença, né? Os dois pontos dúbios aí da questão, tá? Por esse motivo aqui, alternativa correta, letra A, tá certo? Importante vocês terem calma, ter paciência, né? E não é por conta, né? Não deixem as energias externas afetar vocês. Eu sei que é difícil, né, gente? Muito difícil. Principalmente tem dia que você tá péssimo, as outras pessoas tentam te afetar, mas não deixem, né? Carreguem a paz do espírito, né? Que aí, nesse ponto aqui, não vai ser o outro que vai te afetar. É você saber controlar suas emoções para não permitir que o outro te afete quando você tem paz de espírito, né? Quem dera se tudo fosse assim, né? Mas enfim, desejo muita paz de espírito para todos vocês aí, tá bom? Vejo vocês aí nas próximas questões. Um grande abraço, viu? Bons estudos!